Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá dar continuidade ao curso Tecnologias e Habilidades na Contemporaneidade Pós-Coronavírus. Esse curso que busca mostrar a vocês quais são as habilidades e expertises nesse pós-pandemia, nesse futuro que está por vir cada vez mais VUCA. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre inteligência artificial e como ela está impactando os negócios e o mundo como um todo. Então, nossa agenda da semana é AI, que é Artificial Intelligence, o que é isso e o que saber. Depois a gente vai para um TED muito interessante que fala sobre essa união entre a inteligência artificial e essa inteligência humana para criar coisas, que é as incríveis invenções da AI, com Maurício Conti. Posteriormente, nós vamos para a aula que nós vamos falar um pouco mais sobre carros autônomos, porque, ao meu ver, é um dos campos da inteligência artificial que vai mais impactar a mudança no mundo nos próximos anos, e a gente vai discutir o porquê disso. E nós vamos também, por fim, ver um TED magnífico do qual Fun Lee, que ele fala sobre como a inteligência artificial pode salvar a humanidade. Então, dando início à aula de hoje, para vocês entenderem a importância da inteligência artificial, o Andrew disse que a inteligência artificial vai trazer o mesmo impacto que a eletricidade trouxe para a humanidade. Então, a gente está falando de, um, de uma tecnologia que vai mudar bruscamente a nossa vida. Vocês têm hoje noção de quando falta energia nas nossas casas, o caos que é. Então, a inteligência artificial, daqui a alguns anos, vai ter a mesma importância da eletricidade. E de onde surgiu essa inteligência artificial e de onde ocorreu? Na verdade, esse método de programação ele já vem de vários anos, mas em 1956, no Dalmont Conference, foi uma conferência de verão, vários pesquisadores se colocaram para estudar como essa inteligência poderia ser implementada e deram o nome de inteligência artificial. Então foi daí que esse nome surgiu, mas as teorias e métodos de programação, de otimização, eles vêm antes dessa data. Mas a gente pode dizer que o nome inteligência artificial começou a ser trabalhado em 1956. E por que inteligência artificial? O pessoal fala de inteligência humana, inteligência artificial, como é que isso se encaixa? E aí, pessoal, a gente tem que em 1894, o Santiago Ramon e Cajal eh, mapearam como era o neurônio humano. Então, a gente tem aqui um neurônio de um sapo, de um largato, de um rato e de um humano. Então, vocês vão vendo que cada vez o sistema neural vai se desenvolvendo até a gente chegar no sistema humano. E também como é que ele cresce. Com base nesse desenvolvimento do neurônio humano, foi desenvolvida uma técnica de inteligência artificial que é chamado de redes neurais. Então, aqui a gente tem um neurônio humano, como ele é formado, todo mundo conhece, e como é o diagrama de um neurônio de inteligência artificial. Então, você tem várias entradas e eles têm várias camadas de recombinação. Então, cada camada dessa, cada elemento desse tem um peso, eles são recalculados. E aqui você tem uma saída que vai ser a tomada de decisão. Tá, sabendo disso, quais são as diferenças entre a inteligência humana e a inteligência artificial? Então, a inteligência humana ela é muito boa de compreender contextos, de extrair informações relevantes de conversas, de planejar e otimizar, falar e interagir, responder adequadamente a um problema, gerar frases e histórias, somos bons contadores de histórias, reconhecer pessoas e objetos, negociar, aprender padrões e seguir regras estabelecidas. Já a inteligência computacional, a inteligência artificial é muito boa em ter uma visão computacional e segmentação visual. Então, ela consegue separar as coisas muito fácil. Ela tem um processamento de linguagem natural, ela não tem a mesma habilidade de conversa do ser humano. Ela consegue ter um planejamento em inteligência artificial, então, o planejamento dela, ela consegue suprir mais coisas e analisar mais dados que o ser humano. Ela já está tendo algum tipo de geração de voz artificial, e a gente vai ver um pouco disso, mas ela ainda não é como a fala humana. Nós já temos os chatbots, mas ainda não é como interagir. A gente já tem sistemas especializados em resolver problemas. Então, quando é para resolver um problema, a inteligência artificial é melhor do que o ser humano. Mas o ser humano ele tem a capacidade de resolver problemas complexos em uma gama área, numa diversa área,
E essa área é muito maior do que a inteligência artificial. E quando a gente faz um método de inteligência artificial, ele resolve aquele problema cujo ele foi treinado. Então, são sistemas muito especialistas. Então, geração de linguagem natural, a gente está começando a ter isso. Reconhecimento de fases e objetos. Então, a gente vai ver como é que esse reconhecimento de objetos já está sendo utilizado até propriamente na construção civil, como é que isso está se dando. Algoritmos otimizados, a gente consegue não negociar, mas a gente consegue ter uma otimização de cenários. E vocês vão ver como isso é importante, principalmente na advocacia. Aprendizagem de máquinas e um processo automático de robótica. Então, enquanto a gente segue muito regras. Então, sabendo essas diferenças, você pode dizer, professor, mas como danado eu implemento inteligência artificial? Como é que danado eu trabalho com isso chamado inteligência artificial? Que a gente já viu que tem muitos empregos e está pagando tão bem. Então, para começar a falar sobre como trabalhar com inteligência artificial, é importante entender que tem 3 tipos de inteligência artificial. A gente pode... Na verdade, existem mais, dependendo da classificação, mas esses são os 3 mais abrangentes. Que é a inteligência artificial, o machine learning e o deep learning. E o que é isso? A inteligência artificial, ela é capaz de realizar tarefas normalmente associadas ao ser humano. Então, ela é criada através de um código que otimiza alguma coisa. Então, alguém descreveu todo o código e como é que ele tem que fazer para otimizar aquele processo. Já o machine learning, ela é uma técnica em que as máquinas aprendem sem serem especificamente programadas. Então, eu vou dar a ela um banco de dados grandes, com parte do banco de dados eu vou dizer, ó, vermelho é vermelho, azul é azul, preto é preto. E aí depois eu vou dar uma gama de cores a elas diversas e vou pedir separe azul, separe vermelho, separe preto. Então eu ensinei a ela qual era a cor e agora eu testo. Então isso é o que a gente chama de machine learning, aprendizagem de máquina. E o deep learning é uma técnica que usa o conceito de redes neurais e de autoaprendizagem. Então a rede neural vai ter um banco de dados e ela vai tanto aprender quanto vai testar de uma maneira autônoma toda essa aprendizagem e ela vai ter uma aprendizagem que às vezes não é obrigatoriamente aquilo que se pensou que ela deveria aprender quando ela estava analisando aquele banco de dados. Professor, não entendi nada. Então, como é que isso se dá na realidade para vocês entenderem? Então, a inteligência artificial ela foi utilizada, para quem joga xadrez, ouviu falar xadrez, quando o Kasparov perdeu para o Deep Blue, que era um computador da IBM. Então, o pessoal, junto com mestres de xadrez, escreveu um código em que a máquina aprendeu todas as jogadas possíveis de xadrez, todos os melhores lances e histórias. Então, ela foi ensinada a pensar como um grande enxadrista. Então, como é que os grandes enxadristas pensam? E ela tinha esse pensamento em método de programação e um computador com superprocessadores para pensar isso rapidamente. E aí tiveram várias partidas entre o Deep Blue e o Kasparov. E é engraçado, pessoal, porque foram 7 partidas. O Deep Blue ganhou no final por uma diferença pequena, mas ganhou. E assim, na partida-chave, teve uma jogada, a jogada 44, salvo engano. Eu digo isso porque eu estudei um pouco essa partida lá atrás, eu joguei xadrez. E o Kasparov se perdeu nesse jogo por conta dessa jogada 44. Basicamente era uma jogada que não fazia sentido algum. Era uma jogada assim, perdida, sem nada. E ele achava. Perdeu essa partida por quê? Porque ele não conseguiu entender aquela jogada, achou que o computador estava trapaceando ou achando alguma coisa, e ele entrou num loop de estresse emocional que não permitiu ele ter o processo analítico que ele tinha na cabeça dele tão claro. Então ele geralmente era um jogador que tinha 15 jogadas à frente, ele foi perdendo essa capacidade porque começou a ficar com raiva da máquina que jogou de forma aleatória. E durante vários anos ele acusou a IBM de ter burlado as regras do xadrez, porque era uma jogada sem sentido, e trapaceado. E aí, já depois de 10, 15 anos depois, a IBM disse porque o Deep Blue fez aquela jogada. Basicamente, quando você faz um método de programação, tem alguns momentos que eles podem entrar no flow infinito. O que é um flow infinito? Ele fica só numa parte do código rodando ali dentro e não sai. E aí, o que é que a gente faz quando tem um problema de programação desse? Se isso se repetir, vamos dizer, 100 vezes, saia do método e faça qualquer coisa, para ele poder reiniciar. Basicamente, você está reiniciando o código, para ele poder voltar a pensar de forma linear como a gente pensa.
E o código era, faça qualquer jogada. E aí, por isso, por uma jogada aleatória, por um erro de computação, o computador fez uma jogada aleatória que o Kasparov se desesperou e perdeu a partida, e aí virou a lendária partida em que o computador derrotou o homem. Então, na inteligência artificial, é um código de otimização direcionado de forma linear, como nós pensamos. Já o Machine Learning, eu não sei se vocês já viram, aqui no Brasil é aquele programa da Jequiti, das letrinhas. A IBM, novamente como Watson, fez o quê? Pegou um gigante banco de dados de perguntas que já tinham ocorrido nesse programa e ensinou a máquina. Disse, máquina, aprende, as perguntas podem ser essas e o que você não souber, faça uma correlação entre elas. E aí ficou muito famoso, porque passou vários meses e alguns anos, salvo engano, que o Watson não era derrotado por nenhum humano. E ficou muito famoso isso nos Estados Unidos, que a máquina era melhor do que o humano. Então aqui eu já não ensinei a ela toda a história do mundo. Eu dei um banco de dados de possíveis perguntas e disse a ela, aprende. E ela aprendeu e foi sendo testada. Muitas vezes ela errou. Por quê? Porque eram perguntas que não tinha naquele banco de dados inicial dela e que não era possível fazer alguma correlação que desse a resposta correta. E geralmente isso eram perguntas banais, pessoal. Assim, as perguntas mais fáceis para o ser humano eram as perguntas que a máquina tinha mais dificuldade de responder, porque ela não tinha treinamento para aquilo. Era simples demais, entendeu? Já quando a gente tem um deep learning e tem um jogo que o pessoal acha que é muito mais difícil do que xadrez, que é o Go, e isso aconteceu acho que em 97, isso aqui vai acontecer em 2010, 2011, salvo engano, que foi quando a Alphabet conseguiu fazer um computador que derrotasse um humano em Go. E por que isso aconteceu? Só para vocês entenderem. A Alphabet é a Google. Diversos anos ela tentando e sempre perdendo. E aí eles fizeram um método de programação em que eles não ensinaram à máquina quais eram as melhores jogadas ou qual era o principal jeito de jogar Go ou como os principais jogadores de Go pensaram. Eles ensinaram uma regra básica e fizeram a máquina aprender as jogadas dela. E aí a máquina começou a criar jogadas que nunca existiram na humanidade. Por quê? Porque ela não tinha um passado que dissesse a ela o que era certo e errado. Então ela achou novos métodos de aprendizagem. Então, basicamente, essa é a diferença entre a inteligência artificial, o machine learning e o deep learning. Na inteligência artificial, eu tenho todo um código voltado à otimização e ele vai pensar de forma linear como o ser humano pensa. No machine learning, isso é meio que quebrado e eu tenho um grande banco de dados em que eu ensino as regras principais do jogo e digo, treine e isso é certo e isso é errado. Já no Deep Learning eu só digo à máquina, as regras são essas e aqui é seu banco de dados. Treine. Para ficar mais fácil, isso aqui é um vídeo como o Deep Learning ocorre. Só para vocês terem uma ideia. Então a gente tem uma regrazinha que esse verdinho, ele tem que se movimentar para pegar os presentes e desviar dos carros. Então pode se movimentar em 4 direções, sempre que ele ganha um presente é mais um ponto, sempre que ele bate no carro ele morre. Então, assim que começou a rodar o código, a máquina aprendendo como é que se move, tentando ir para frente. E parece muito com a aprendizagem humana, querendo ou não querendo, pessoal. Porque aquela aprendizagem você tem medo, você vai tentando, vai errando. Então, ele sempre morre, média de 12 até agora. Morreu um 9. E aí ele está aprendendo. Cada vez que ele morre, ele aprende como não morrer. E como pegar mais presentinhos. Então, 14. Depois de 6 horas de aprendizagem, como é que ele já estava? Então, imagine que isso, pessoal, a máquina não cansou, não relaxou, não parou para tomar café. Então ela passou 6 horas aprendendo mesmo. Cada vez que ela errava, ela aprendia. Você lembra que a gente disse que não existe fracasso? Vem muito disso também da máquina. A máquina, ela aprende. E aí, a cada vez que ela vai tentando, ela vai aprendendo. Então ela já saiu ali média de 12, já está indo para quase 100 aí, ó. E daí vai. Então, cada vez, imagine com 6 horas, imagine com 24, imagine com 1.000 horas de aprendizagem, o que é que esse deep learning ele pode fazer. Aqui. Então, pessoal, para quem quer estudar
a inteligência artificial implementar, vocês vão se deparar com isso. Com as métricas, então você tem a camada de entrada, você tem o sinal de entrada, você tem a camada de entrada que vai dar pesos para cada tipo de entrada dessa e para que esse peso. Ah, professor, Covid. Eu vou medir a temperatura é importante, então ela tem um peso maior do que se eu estou espirrando ou não. E aqui dentro eu tenho uma camada oculta, que ela vai ter diversos pesos de recombinar essas entradas para estudar e aprender, até que eu tenha a camada de saída. E isso, sempre que eu rodo isso, eu vou ter uma camada de aprendizagem, uma camada de teste, e esses pesos eles vão sendo reconfigurados para eu acertar cada vez mais. Tendo isso, quais são as principais linguagens de programação utilizadas para poder implementar machine learning ou deep learning ou qualquer learning da vida desse, inteligência artificial? A gente tem principalmente hoje Python, Java, Script, são as duas que são mais utilizadas, e R. Depois disso, a gente tem tanto Java quanto C++. Então, essas são as linguagens de programação mais utilizadas para quem quer aprender. E aqui dentro, cada uma dessas tem uma biblioteca infinita e muita coisa pronta. Principalmente Python, eu já utilizei. Tem muita coisa pronta, muita coisa intuitiva. E, além disso, tem novos métodos de implementar, que é através de caixas. Então, eu puxo uma caixa de extração de dados. E aí vai. Por quê? Como é que é um método, assim, o workflow, o fluxo para você fazer uma inteligência artificial? Então, basicamente, você começa a extrair os dados, depois você faz um pré-processamento desses dados, porque eles precisam ser organizados. Você faz uma filtering, então você começa a eliminar, verificar se esses dados realmente são consistentes. Faz uma seleção de variáveis. Por quê? Nem todo dado para mim é importante, pessoal. Isso é muito, muito fundamental quando a gente trabalha com qualquer tipo de método de otimização ou de inteligência artificial. Quanto mais dados eu tiver, possivelmente meu programa ou minha inteligência artificial vai ser melhor. Só que no meio desses dados tem muito dado podre, que é ruim, que só vai poluir minha inteligência artificial ou só vai deixar ela mais demorada. Então, antes de eu começar a inteligência artificial, eu tenho que fazer uma higienização na base de dados e uma priorização das variáveis que me importam. Então, eu verifico quais são os dados realmente que importam, faço uma seleção e aí eu começo a ter toda a criação de clusterização, separar as variáveis, criar um modelo de inteligência e começar a otimizar esse modelo por meio de testes, de forma que ele fique cada vez mais inteligente. E isso existe diversas métricas, diversos parâmetros que podem ser estudados junto com aquelas linguagens de programação. E aí, só para vocês entenderem um pouco como é que isso se dá, a inteligência artificial sendo aplicada para limpar imagens, né? Então, ó, tirei uma coisa aqui que era pontual e... Opa! Ó, tirar a pedra. A pedra sai. Por quê? A inteligência artificial, ela consegue fazer uma análise do que tem ao redor e construir essa imagem. Então, quando eu tenho padrões bem definidos ao redor, isso é fácil. Então, ó, eu vou tirar aqui um problema do piso. Eu tenho um padrão aqui de piso, ótimo. Tirei aqui, ele vai tirando. Ó. Tem um padrão de livro ao redor. Vai tirar aqui. Em cima ele vai tirar esse ajuste. Ele olha como é que tá do lado. Agora vocês vão ver e vai começar a aparecer livro aqui, ó, em cima. Por quê? Porque ele olhou para baixo e tinha livro. Então eu vou começar. E agora interessante, pessoal. Ó, tirei um olho. Tem padrão de olho? Não. Ela já mudou o olho completamente. Por quê? Porque aquilo que está ao redor não tem um padrão. Então, vou tirar o nariz. Ela ainda ficou. E aí a gente vai vendo o quanto a inteligência ela precisa de dados, realmente, mas dados que importam. Então, a gente tem um cabelo ao redor, beleza. Agora o problema é que ele vai tirar parte da testa. Olha como ficou. Ó, tirou. Isso é ótimo. Isso é ótimo para processo de rejuvenescimento. Está tirando todas as rugas. Quando você olha para o lado, não tem problema. Por quê? Porque tem pele, então ele consegue achar um padrão. Ó, tá tirando todas as rugas, deixando novinho o cara.
Agora tirou um olho. Qual foi o problema de tirar um olho? Não tem um padrão de olho ao lado. Então você termina tendo alguns problemas quanto a isso na inteligência artificial. A gente tirar um olho e colocar um olho era fácil. Agora tirar a ruga, que era mais difícil para o ser humano, às vezes para a inteligência artificial é fácil. Então é interessante perceber o quanto isso do fácil e difícil para a inteligência artificial é interessante. Passar isso. Mas aí vocês podem chegar, professor, pelo amor de Deus, eu não tenho interesse em programação e não quero programar de jeito nenhum. Beleza, pessoal. E aí a gente tem que, muito mais importante do que entender todas as abordagens de inteligência artificial, é entender onde ela pode ser utilizada. Porque isso é o que vai mudar o mundo. A gente não precisa saber gerar energia, a gente precisa saber usar a energia para alguma coisa. Para criar uma máquina, para criar um celular, para criar um computador. Então, a energia hoje ela é utilizada. A gente não precisa criar energia. E a inteligência artificial está indo no mesmo caminho. E aí a gente precisa entender qual é a grande mágica da inteligência artificial. Então, basicamente, a gente tem aumento de produtividade, personalização de produtos e serviços. Então, o Uber, o Airbnb, ele sabe cada vez que você vai lá, ele sabe o que gosta, ele consegue lhe mostrar carros próximos, apartamentos muito próximos a isso. Aumento da experiência do cliente, cada vez mais a gente está vendo isso. Quem está acompanhando aí o mercado de ações, o mercado financeiro pós-pandemia, vê que aquelas empresas que têm um processo de digitalização, elas estão conseguindo se recuperar muito mais rápido. Automatização, você consegue automatizar tudo. Aumentar a escala de BI, que é o Business Intelligence, que é como você consegue otimizar e gerenciar aquilo. E argumentação pessoal. Então, a gente está cada vez mais chegando ao ponto que o teste, acho que é de Turing, que você vai ter dúvidas se está falando com um humano ou com inteligência artificial. Então, a gente está cada vez mais próximo disso. Tá, professor, já entendi que a gente já tem grandes coisas, principalmente como produtividade, personalização, toda essa parte de BI, de Business Intelligence, de gerenciamento está acontecendo. Mas quais são as áreas que está acontecendo? E aí a gente tem, em 2020, já em 2020, as 100 maiores empresas que trabalham com inteligência artificial. E a gente vê que é uma das maiores áreas é a área de saúde, área financeira. Aqui no Brasil a gente tem Nubank e já diversos bancos de pagamentos, as fintechs chamadas, né? Transporte, então a gente tem muita coisa em transporte aí despontando. Construção, muita coisa em construção. Em educação tem alguma coisa, em mídia, em manufatura em geral, energia. Então tem muita coisa acontecendo, tudo nisso. E quando a gente vai para a parte de processamento da indústria, a gente tem inteligência artificial sendo aplicada em processadores, em placas de vídeo, porque para vocês terem ideia, a NVIDIA, que o pessoal conhece muito por placa de vídeo de game, aquela placa de vídeo é muito melhor você utilizar ela para processar dados do que você ter um computador muito grande. Porque você tem um processador pequeno, rápido e dedicado para processar vídeo. Só que quando você usa isso para processar inteligência artificial, ela é muito melhor. E hoje a NVIDIA ela é a única no mercado que consegue processar usar as placas de vídeo para inteligência artificial, então ela tem em quase todo o mercado. Tem toda uma parte de biossegurança, toda a parte de BI, como você disse, e parte de próprio desenvolvimento, o código gerando código, né? Então, essas são as grandes áreas onde a inteligência artificial está sendo implementada no mundo. Professor, e no Brasil, como é que está isso? Então, no Brasil, eu tenho muitos alunos no IF, do nível técnico, que querem fazer direito. E, para mim, uma das áreas que está mais se despontando no Brasil é exatamente essa área de direito, pessoal. Para vocês terem ideia, eu botei aqui pelo menos 4 startups, não só startups, tem algumas grandes empresas como essa, que é a Softex. A gente tem a Intellivix, a Courrier, ambas de Recife. Pernambuco tem um polo de startup em Recife muito grande, muito interessante. E tem a Legal Insights, que eu acho que fica em São Paulo. E tem a Convex, que é de uma grande empresa que fica em Santa Catarina. E elas basicamente usam inteligência artificial e robô para fazer aquilo que o advogado faz. Então, desde analisar contratos, verificar se teve intimação ou não no site da Receita ou no site dos tribunais, tudo isso está sendo automatizado, pessoal. A área jurídica ela está passando por um processo de automatização
muito pesada com inteligência artificial. E para vocês terem uma ideia, como é que isso aconteceu? Em 2008, pegaram 20 advogados, nível trainee pleno, júnior pleno, e fizeram um teste para eles analisarem 5 contratos de NDA, que é contratos de confidencialidade. Quando você vai geralmente negociar com uma empresa alguma coisa na área de tecnologia, você sempre faz um NDA, que é para resguardar a propriedade intelectual de ambas as partes. E aí, qual foi a experiência? A inteligência artificial teve uma acurácia de análise de 94%, enquanto os advogados tiveram uma acurácia de 85% só. Beleza, a inteligência artificial consegue fazer algo melhor, porque ela é dedicado a analisar processos, mais do que ser humano. Até aí não é problema. O grande problema é quando a gente olha o tempo. Aqueles 20 advogados demoraram 92 minutos para analisar 5 processos, enquanto a inteligência artificial utilizou 26 segundos, pessoal. Então, ela é muito mais rápida, ela é muito mais precisa. Então, encontrei estes resultados. O Google dando um trabalhinho aqui, e ela é muito mais precisa. Então, isso é de uma das empresas que vende esse tipo de serviço. Ela diz que o objetivo dela era melhorar a eficiência operacional, otimizar procedimentos, reduzir custo e ser mais eficaz nos acordos, criando uma visão integrada com a base de dados de conhecimento e de fácil manipulação para a estratégia de defesa. Para vocês terem isso, hoje a inteligência artificial já consegue separar por comarca quantos processos vocês têm, por juiz, seu histórico de perdas ou ganhos numa causa por juiz, por comarca. Você sabe quanto é geralmente a média de indenização por juiz, por comarca, por advogado. Então a gente já sabe se um advogado ele cede mais ou cede menos a negociação quando vai fazer. Isso tudo está na empresa numa telinha. Então eu já consigo verificar, ó, nesse advogado talvez seja melhor trocar, porque eu estou tendo muitas perdas com ele. Então, nesse juiz, talvez eu possa negociar, porque geralmente quando ele vai, ele é pesado nas indenizações. Então isso tudo, pessoal, que era um simples achismo, eu acho que aquele juiz é pior, agora são dados mostrando uma empresa. E aí, como é que isso se organiza no Brasil? No Brasil, a gente tem uma Associação Brasileira de Lawtechs, ou Legal Techs, que ela é muito grande, uma das mais organizadas. Então, a gente tem uma área aqui de conteúdo educacional para a área de direito, somente prova de OAB, essas coisas, e dedicada com inteligência artificial, fazendo análise, simulados, para ver onde é que você precisa ah, estudar. A gente tem uma área de analytics e jurimetria, que é isso que eu acabei de dizer, de fazer análise através de dados e de números e lhe mostrar onde é que está seu processo, o quanto ele andou ou não andou, o quanto ele está parado. A orientação e extração de dados públicos, a gente também tem uma grande gama. Conciliação, pessoal, isso é interessante. Porque vamos dizer, eu sei que aquele juiz é pesado. Eu vou colocar uma pessoa para negociar com o meu cliente que está me processando? Não. Eu estou colocando robôs. E aí eu ensino um robô, ó, de tanto a tanto você pode negociar, acima de tanto não negocia e vai aprendendo aí. A grande questão é que o robô ele pode negociar vários contratos ao mesmo tempo, várias coisas, e você consegue um- uma minimização aqui do custo gigante. Eu já trabalhei com algumas dessas empresas contratando, e é muito interessante o processo delas, pessoal. Então, automatização e gestão de documentos, tem toda a parte de gestão de escritório, e, assim, a gama em quem trabalha em advocacia, ela é muito grande, e a inteligência artificial está batendo pesado, pessoal. Isso, o que eu tinha conhecimento era 2018, já deve ter avançado muito mais. E assim, nos próximos anos, cada vez mais vai avançar e vai tomar postos de trabalho, principalmente daqueles advogados que estão entrando. E onde é que os grandes advogados eles se diferenciam disso? Na parte de negociação, de fechar contrato, de conversar com o juiz. Então, na verdade, o que eu vejo, pelo menos para a área de advocacia, é que aqueles advogados que estão entrando agora, eles vão ter muita dificuldade, porque geralmente ele pega processo repetitivo, ele vai analisar contrato, ele vai analisar o site para ver se teve entrada ou não. E isso pode ser feito pela inteligência artificial de maneira mais rápida e mais eficiente. Então, a advocacia, para mim, é um dos locais onde
no futuro próximo ele vai ter uma mudança muito drástica, assim como a gente teve talvez com os taxistas, alguma coisa desse tipo. Estou dizendo que vai acabar o emprego. Não, pessoal. Eu só estou dizendo que vai mudar o jeito do pessoal trabalhar. Quando a gente fala na área de imobiliária e construção civil, tem duas empresas que eu gosto muito. Uma é a Quintandá, ela já é um unicórnio brasileiro. Unicórnio é quando a empresa vale mais de US$ 1 bilhão. E tem a Loft, que está nesse caminho aí e está fazendo. A Quintandá, ela é um modelo de imobiliária muito tranquila. E a Loft também é um modelo de imobiliária, só que ela faz diferente. Ela também compra, reforma e vende. Ah, professor, qual a diferença disso de um construtor que mora ali na minha rua? Porque ela faz isso com inteligência artificial. Ela analisa, ela usa a inteligência artificial para analisar onde estão vendendo mais, quem está comprando mais, então ela já tem uma inteligência numa cidade. Onde é que vale mais a pena eu comprar e vender, porque aquela área está aquecida? Qual é a faixa de valor nesse imóvel? Quando é que o imóvel está abaixo da faixa, então é um bom negócio? Quando o imóvel está acima da faixa, não é um bom negócio. E com isso, um processo de vendas que dura 90, 180 dias de você comprar e reformar, eles estão fazendo isso em 45. Além de estar usando tecnologia em toda essa parte de reforma e tudo mais. E aí, para vocês entenderem um pouco mais dessas empresas, Nós somos o Quinto Andar, um aplicativo que nasceu para transformar o aluguel de imóveis no Brasil. deu uma tretinha aqui. Bora lá. Só para vocês entenderem melhor como é que essas empresas se comportam, e novamente, pessoal, a gente está interessado em ver como a inteligência artificial pode ser aplicada a todo esse negócio. Então, para vocês terem ideia de empresas, como é que elas estão implementando a inteligência artificial, e se no futuro vocês precisarem da inteligência artificial, você conseguir implementar isso ou ter ideias que baseiem sua problemática. Nós somos o Quinto Andar, um aplicativo que nasceu para transformar o aluguel de imóveis no Brasil. Afinal, se a vida está em constante mudança, por que a forma de alugar deveria continuar igual? Deixa eu te contar como funciona e como damos muito mais liberdade para as duas partes. O proprietário consegue anunciar sozinho e a gente envia um fotógrafo para tirar fotos profissionais e fazer imagens em 360 graus. Assim, divulgamos melhor o imóvel e o proprietário só recebe visita de quem realmente gostou. A visita é agendada online e quem acompanha é um dos nossos corretores especializados. Fazemos uma análise de crédito cuidadosa e o inquilino não precisa de fiador, não faz depósito ou caução e não paga seguro fiança. E o proprietário tem a certeza que vai receber o dinheiro todo mês, no mesmo dia. Nosso contrato é eletrônico e por isso ninguém precisa enfrentar filas no cartório. Você fecha negócio de qualquer lugar, até mesmo da praia se quiser. Por último, a gente administra a locação e o imóvel ainda fica protegido contra danos ao final do contrato. Assim, o proprietário fica tranquilo. Viu? Alugar com o Quinto Andar é super simples. O proprietário recebe em dia todo mês e o inquilino não precisa se preocupar com seguro fiança. E com tanta facilidade, você fica livre para morar onde quiser. Quinto Andar, o jeito fácil de alugar e morar. E aí, pessoal, duas coisas interessantes. Primeiro, o Quinto Andar, eles abriram simplesmente porque era um bom nome, eles saíram chutando e acharam um bom nome. Essa parte do fotógrafo profissional é extremamente interessante. Se você pegar a história da Airbnb, eles lançaram o Airbnb e não estavam tendo aluguéis no Airbnb quando eles começaram. E aí, os caras foram lá, alguns que já tinham alugado, foram lá para Nova York, saíram do Vale do Silício, foram para Nova York, do outro lado dos Estados Unidos, e tiraram fotos muito boas e colocaram. E eles perceberam que os imóveis que eles estavam tendo fotos, tirando fotos muito boas, aumentaram o número de aluguéis em 10 vezes. E aí eles começaram a tirar mais fotos até um tal momento que eles estavam tão espalhados no país que eles tiveram que abrir um escritório de fotos. E o Quinto Andar pegou muito essa ideia. Então, basicamente, o Quinto Andar ele tem um escritório de fotos que ele diz, ó, fotógrafos que quiserem tirar fotos dos meus apartamentos. Eu tenho apartamentos nessa área. Então, você, em algum tempo livre, pode ir para lá. Então, é quase um Uber de fotógrafos. Ele diz, ó, eu tenho esses serviços, você quer ir tirar foto? Quero. E aí ele foi um ponto a mais porque ele não trouxe para dentro de casa os fotógrafos. Ele não tem fotógrafos contratados. Ele tem um serviço para fotografia. E que aumenta muito a taxa de aluguel. E fora isso, você perceber, não tem seguro. Na verdade, o Quinto Andar é a própria seguradora. Então, ele ganha dinheiro com o aluguel, com a negociação e com o seguro. Então, é um modelo que
Então, assim, tá virando um case mundial. Nós somos o Quinto Andar. Nós Já somos o quanto, Quinto que nasceu para transformar. já quanto a Loft, a gente tem um vidinho também para explicar. Ter um imóvel muitas vezes é a conquista de uma vida. E determinar quanto ele vale na hora de vender não é fácil. A Loft sabe disso e criou um sistema inédito de precificação na América Latina. Através de tecnologia, a Loft desenvolveu 3 modelos que avaliam e cruzam os principais critérios do apartamento e prédio: ano de construção, área comum do condomínio, localização, número de quartos e suítes, área construída e livre do imóvel, estado de conservação do imóvel. Tudo isso é comparado com as informações de apartamentos similares. O mercado no Brasil e no mundo sofre com a especulação imobiliária. Isso faz com que os preços fiquem fora da realidade e quem quer comprar ou vender quase sempre leva uma eternidade para fechar negócio. Com o sistema de precificação, a Loft garante um preço baseado em dados de negociações reais de apartamentos similares. Sabe qual a consequência disso? Metade dos imóveis da Loft é vendida em até 50 dias. O sistema de precificação da Loft é bom para todo mundo. Quanto de tempo e dinheiro o cliente e o corretor perdem tentando fechar uma venda em meses ou até anos? E quanto eles ganham quando assinam o contrato em semanas? A Loft utiliza tecnologia para garantir a melhor experiência de compra e venda de imóveis do Brasil. Saiba mais no nosso site. Então, pessoal, além de gerenciar toda essa parte de compra e venda, de otimização, de ter um bom fotógrafo, um bom sistema de, de divulgação, eles têm toda uma inteligência artificial por trás verificando o preço desses apartamentos. E aí, quando tem uma ótima oportunidade, junto com a equipe que eles têm de obra muito boa, eles conseguem comprar um apartamento muito barato, reformar, dar um plus nesse preço e vender acima do mercado, porque é um apartamento novo. Ou numa área muito bem localizada, porque ele comprou uma abaixo de preço. Então, essas tomadas de decisões, lembra que eu disse cada vez melhor em tomada de decisão em sistemas específicos? A inteligência artificial entrega para a Loft o que só um contador, um imobiliário, um corretor com anos de experiência numa região muito pequena ia conseguir. Ela consegue para todo o Brasil. Na verdade, a Loft agora só está atacando nas grandes cidades por conta do crescimento, né? Então, você tem São Paulo, Rio e algumas outras cidades. E aí, na construção civil, isso é uma empresa de Israel, para vocês terem ideia como é aquela visão do BI, o que é que isso acontece. DataBIM is taking construction infrastructure management to the next level. With daily field data analytics for more accurate BIM modeling, project planning, and progress tracking. Então, é uma inteligência Daily artificial para drone surveying and planejamento, análise mapping de allows processo. for accurate and frequent as-built comparisons of design plans Então, ele that tem um ease drone, management and frequentemente ele control of large analisa construction a evolução projects da and obra. keeps surveyors safe. Cloud-based operation enables infrastructure construction managers to access stored projects and track progress wherever they are. DataBIM dashboards, Então, reports, você tem um alerts, dashboard and ali accurate forecasts, de análise as well as de vectorized orçamento, de measurements tempo e and CAD qualidade. outputs help project managers make real-time informed decisions to E em minimize real delays time, and ele pode save significant mostrar costs. quais são as decisões críticas que têm que ser tomadas. Datamate's DataBIM, field analytics for on-schedule and on-budget construction infrastructure projects. Então, através de análise de imagem e inteligência artificial, ele consegue gerenciar uma obra pelo ar. Então, e dar informação até mesmo para um gerente de obra que está a quilômetros e quilômetros de distância. Então, basicamente, ela faz o controle do orçamento, faz a medição da obra, o processo, o progresso versus o planejado, detecta delays em tempo real. E, além disso, faz todo um controle de qualidade comparando a as-built, que é o como construído, e com outras métricas de qualidade. E aí, chegando, a gente tem alguns alunos também na área de saúde. Na área de saúde é onde a gente tem a maior taxa de crescimento de startups no país. Então, para vocês terem uma ideia, em 2000 eram 11%, hoje já são 87%. A gente percebe o acúmulo do número de startups. Então, assim, como elas vêm crescendo a cada ano. E onde é que elas estão? Então, um quarto das startups mapeadas são na área ainda de gestão de hospitais ou de laboratórios. Mas a gente tem muita coisa com fármacos. Hoje, as startups mais valiosas são startups que trabalham
em cima do mapeamento genético para desenvolver remédios e soluções para problemas de saúde. A gente tem hoje a startup mais valiosa em healthcare, é uma que pretende desenvolver um comprimido que aumente a cartilagem do joelho para trabalhar principalmente artrite, e também tem um comprimido para voltar a crescer cabelo. É uma startup aí na faixa de 7 a 8 bilhões de dólares. Relacionamento com. Também tem telemedicina, o que despontou muito agora na pandemia, e outras. No Brasil, para vocês terem ideia, tem duas muito grandes, que é a Doutor Consulta. Então, para pegar um gap de mercado que é entre quem está no SUS mal atendido e quem não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, existe uma parcela da população considerável. Então, ela pega essa parcela e leva de forma com custo razoável, menor do que o do plano de saúde, e com experiência muito boa, você marcar, ir lá na hora certa, e com inteligência artificial, uma experiência de vivência médica muito agradável. Fora isso, a gente também tem a Neuroprospecta, que ela analisa ambientes e analisa também proliferação de baterias através de análise de diversos dados e de inteligência artificial. E por fim, tem uma área que para mim é serviço. Hoje no Brasil a gente tem a Magalu, que é um case mundial de inteligência artificial para negócios. Então a Magalu hoje ela tem um ambiente, um laboratório muito bom. E esse é o Bingo da Amazon. Então basicamente é um container que você bota numa determinada área. Eles usam inteligência artificial para definir quais são os produtos que vai ser oferecidos naquela região. Ele é totalmente autônomo. Então você pega o que quiser. Chegou, colocou tudo em cima. Ele já verificou, já sabe quanto foi. Já gera o QR Code para pagar. Quando você vai sair, ele faz uma comparação do que você botou lá em cima e viu. Opa, tem alguma coisa aí que você não pagou. Também quando tira toda a inteligência artificial analisando dados e analisando tirar de forma não correta. Então, para coisas rápidas, breakfast, alguma bebida, comemoração. Então, baixo custo, você coloca em qualquer área. Todo o gerenciamento é remoto, porque tudo é com tecnologia. Eu quero transportar ele já vem com rodinhas, então você sobe, transporta para outro local, para poder você ter. Como é que é feito? Tudo por meio de IoT e para analisar como é que foi feito tudo isso. Então a inteligência artificial, pessoal, está entrando em todas as áreas. Você consegue ter tudo hoje de maneira muito clara com a inteligência artificial. Mas você tem que observar que elas são específicas construídas de modo específico para determinada área. A mesma inteligência artificial ela não aborda uma área diferente. E essa é a principal diferença do ser humano e a grande coisa que nos salvaguarda ainda. E principalmente por isso a gente trabalhou várias habilidades humanas antes de começar as habilidades técnicas. Então é lembrar que vocês viram que fracasso não é fracasso, é aprendizagem. Ele só vai dar resultados e melhores no futuro com fracasso. E que vaca não dá leite, pessoal. A gente ainda tem mais uma aula, vão lá assistir o TED e espero vocês para a aula 2 da semana 7. Um grande abraço e até mais.